Você entregou tua vida para Jesus, então as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Está te libertando, está te purificando, te santificando, te separando. Santificação significa separado. Separado para servir a Deus. Jesus, ele te separou, ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, te pega e te separa. Isso aqui, ó, isso aqui não é prática para ti. Renuncia. Renuncia a ti mesmo. Renuncia aí o desejo da carne. É difícil, né? Difícil renunciar ao desejo da carne. É bom satisfazer a carne, né, gente? É muito bom satisfazer a carne. Se não fosse bom, as pessoas não viviam na carne, viviam em espírito e em verdade. Gente, pelo amor de Deus, sinceramente, a maior guerra que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Só que as pessoas acham que as suas guerras, a maior, é contra o vizinho, é contra o feiticeiro, é contra o macumbeiro, é contra os invejosos. Estão enganados. A maior guerra que enfrentamos é contra nós mesmos, contra nossas misérias, contra o nosso eu, contra nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Tem um povo que vive preocupado com o invejoso, com o macumbeiro, com o feiticeiro, com aqueles que oram contra, e não se preocupa com sua vida, se sua vida está de acordo com Deus, se está do agrado de Deus, se está na vontade de Deus. Meu Deus do céu, todos os dias eu digo, meu Deus do céu, eu preciso te agradar, Senhor. Eu preciso te agradar. As pessoas se preocupam com o pecado dos outros. O pecado dos outros é problema deles, não é teu. Você não vai ser condenado pelo pecado dos outros, não. Porque as pessoas estão preocupadas com o pecado dos outros como se fossem salvos. Ah, você salva olhando o pecado da fulana, do ciclano, vendo o erro dos... Não. Somos limpos quando nós analisamos nossa vida. Você foi separado para viver para Deus, e não para você mais, e nem para o mundo. Não para ser feita a tua vontade, mas para ser feita a vontade de Deus. E uma coisa eu digo para vocês, a vontade de Deus, ela é boa para a nossa vida, gente. Nós, seres humanos, temos um grande defeito. Achamos que o que nós queremos, nossos projetos, nossos planos, nossas vontades, são melhores do que a vontade de Deus. Por isso que muitos dizem não para Deus. Por que dizem não para Deus? Porque eles querem que as suas vontades sejam feitas. Querem curtir, querem orar de qualquer jeito, querem se apresentar para Deus de qualquer jeito, querem levar a palavra de Deus no adultério, na fornicação, nas orgias, né? Nas coisas ilícitas, e querem servir a Deus da sua maneira, a sua vontade, e não na vontade de Deus e na maneira de Deus, como Deus te chamou e te separou, nos chamou e nos separou. Tá entendendo? Você é separado, nós somos o povo separado. Você pode dizer, por que aquela pessoa pode fazer tudo e não acontece nada com ela? E se eu for fazer alguma coisa errada, acontece algo comigo? Porque você é escolhido e é separado. Então Deus te escolheu, Deus te separou e Ele diz, você é meu representante. Você é meu representante, você é aquele que vai ter exemplos da palavra, entendeu? Você é aquele que tem que ter práticas da palavra. Isso que é o separado. Como adianta eu pregar para vocês, falar de Deus, falar da palavra e as minhas práticas ser outra? Então Deus vai o quê? Tratar comigo. Deus vai tratar comigo, Ele vai tirar a máscara. Como Ele está tirando a máscara de muitos, né, gente? Por que você vê aí os escândalos? Por que você vê a descoberta dos que dizem que são e não são? Porque Deus tirando a máscara, Deus tirando pecado debaixo de tapete de altar, Deus tirando pecado debaixo das capas, né? Deus mostrando o profundo oculto escondido, tá entendendo? Ninguém fica de engano na presença de Deus. A pessoa tá lá no engano, tá lá no sexo virtual, né? Tá lá no sexo virtual, mas tá pregando. Tá lá pregando aos olhos da pessoa, aos olhos dos outros. É um líder, é um homem de oração, é uma mulher de oração. Aos olhos das pessoas que eles estão se mostrando, são os perfeitinhos, as perfeitinhas.
Mas aos olhos de Deus, Deus está vendo todo o oculto e escondido que praticamos, gente. O problema dos seres humanos é que acha que Deus não vê, que Deus é cego. E Deus não é cego, né? As pessoas podem não estar vendo lá a tua intimidade, a tua vida particular, lá você no sexo virtual, não. É um missionário, é uma missionária, é um líder, não sei o quê. Aí Deus é um lobo em pele de cordeiro, é um enganador, é uma enganadora, e Deus que vê todas as coisas. Nós, seres humanos, achamos que Deus é cego. Ele não é cego, gente. Além dele não é cego, ele não é surdo. Tá entendendo? Ele não é cego nem é surdo. Ninguém se esconde do Espírito Santo. Ninguém se esconde. Tu pode se esconder da tua mulher, do teu líder, do teu esposo, se esconder dos teus vizinhos, se esconder dos teus amigos. De quem você quiser, você pode fazer as coisas escondidas. Mas de Deus não, Ele está acima de nós. Ele está acima de você. Ele te vê, Ele me vê. Ele me vê o que eu faço depois da live, o que eu penso, entendeu? Ele vê todas as coisas, ele sabe o fundo, o oculto, o escondido. Então não tem ninguém, tá com pecado escondido para os outros. Aí Jesus ele não envergonha ninguém, gente. Ele não envergonha, ele liberta. Liberta, ele não envergonha. Tá entendendo? Então por que as pessoas, tem gente que tá lá no seu pecado oculto, pregando, orando, levando a palavra, né? Mas está lá no pecado oculto. Só que Jesus, ele tá assim, eu tô te vendo. Tu vai prestar conta comigo. Eu tô te vendo, eu tô te dando uma oportunidade para te arrepender. Você acha que Jesus, ele apoia a gente viver no erro? Você acha, porque eu prego a palavra, eu tenho o direito de ter um pecado oculto? Tenho não, gente. Pelo contrário, por eu pregar a palavra que eu tenho que ser liberta desse pecado oculto. Por quê? Porque a palavra, ela corta primeiro para mim. A palavra, ela tem que salvar a mim como a vocês. Então, eu não estou aqui pregando, falando da palavra de Deus, para que vocês sozinhos sejam libertos e eu seja condenada. Naquele grande dia, Deus vai dizer, muitos vão dizer, mas eu não profetizei em teu nome. Profetizou, mas estava com pecado oculto. Gente. Mas eu não curei em teu nome? Curou, mas estava com pecado oculto. Tá entendendo, gente? Então, vamos aí corrigir nossa vida. Para de estar aí querendo corrigir a vida dos outros. Ontem eu estava orando, falando com Deus, né? Que entendimento é esse que nós temos? Eu fico, sabe, perguntando muitas coisas de Deus. Nós somos salvos por Cristo, não é verdade? Nós somos salvos porque Jesus deu a sua vida por nós, nos libertou, nos comprou. Nós não somos salvos pelas obras. Quando Deus diz, quando o Senhor, o Espírito Santo, falou na palavra dele, que não, Pai, Filho e Espírito são só um, né? E quando ele disse que nós não somos salvos pela obra, ele está se referindo a pessoas que fazem a obra, né? A obra social de ajudar um carente, um necessitado, um órfão, uma viúva, um desempregado, mas não receberam Jesus na sua vida. Não reconhece Jesus como seu Salvador. Porque tem muita gente que faz a obra, ricos, famosos, mas que são ateus, que não acreditam em Deus. Tem muitas pessoas que estão fazendo obras sociais, obras aos carentes, né? Mas não estão com o seu nome escrito no livro da vida. É aí que se enquadra, é aí que a palavra, ela vem como testemunho de quê? Que não são salvos pelas obras. Porque tem gente que acha, não, eu não tenho um Deus, mas eu faço bem. Tem gente que acha que não, por não ter Jesus no seu coração, mas por praticar o bem, por não ter comunhão com o Espírito Santo, mas está lá praticando o bem, acha que vai ser salvo pelas obras. Tá entendendo? Ele tem consciência, não, eu faço o bem, então eu vou para o céu, né? Eu faço o bem, eu vou para o céu. Não, não é fazer o bem que vamos para o céu. É através de Jesus
é que nós temos direito de chegar ao céu, que nos foi dado o direito de sermos filhos de Deus. O nosso nome, ele é escrito no livro da vida quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Quando ele veio na terra, ele veio como um homem. Mas muitos não receberam, muitos não creram que ele era o Filho de Deus, está entendendo? Então, esses que não crê, não será salvo, mesmo que faça multidões de obras do bem, mas não creu no Filho de Deus, não será salvo. Está escrito na palavra de Deus: se creres em mim, serás salvo, não serás condenado. Porque Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Mas nós, né, que cremos em Jesus, nós temos que ter obras. Obra de que Cristo está na nossa vida. Porque as pessoas dizem assim, não, eu sou salvo por Cristo, então eu não tenho que ter obras, né? Mas o que ele disse? Que nós que temos Cristo na nossa vida, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Se Cristo está na tua vida, na minha vida, então vai ter o fruto que Cristo está na minha vida. É diferente, né? É diferente de fazer as obras e não ter Jesus na sua vida. Que são as pessoas que seguem seitas, mas fazem obras caridosas. Mas não crê em Deus, não crê no Espírito Santo, servem a outro Deus contrário, né? A outro Deus outro Deus que você sabe que eu não vou falar o nome dele. Então nós temos que entender isso, gente. O Espírito Santo de Deus está na tua vida, tu tem que ter fruto, tu tem que ter caráter, entendeu? Tem que ter caráter, essência, que o Espírito Santo está na tua vida, está na minha vida. Porque Jesus na nossa vida, ele mostra que tu é um dele. Nós somos um dos tais. Lembra daquele louvor? Um dos tais, um dos tais. Eu sou um dos tais. Pelas nossas obras, pelo fruto, né? Pelo caráter, mostra que você é um dos tais, um dos seguidores de Cristo. É maravilhoso isso, né? Vamos para a palavra. Eu amo falar de Deus, gente. Eu amo falar da palavra. Ou coisa boa, né? Falar da palavra de Deus. Vamos aqui para Marcos capítulo 8. Com esse entendimento que Jesus está salvando. Então, porque eu sou salva por Jesus, porque eu creio em Jesus, eu vou ter prática do pecado? Não. Ele diz em João, filhinhos, não pequeis. Entendeu? Então, se eu tenho Jesus na minha vida, ele me deu uma ordem para não pecar. Mas, se eu pecar, quem tem Jesus na sua vida, a pessoa não tem que viver na prática do pecado. Mas, vamos na carne, né? Se pecarmos, ainda assim temos um advogado. Então, a palavra de Deus, gente, ela é verdadeira e ela se cumpre. Vai chegar o momento que alguns vão dizer assim, mas eu não orei em teu nome, eu não preguei em teu nome, né? E Deus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Tu pregou no meu nome, tu curou no meu nome, mas tu não te santificou, mas tu não te lavou pela minha palavra, mas tu não te limpou na minha palavra. Tá entendendo? Então, a gente tem que examinar as escrituras e entender muito bem. Porque tem uns cristãos achando aí que estão salvos, porque creem em Jesus, né? Mas esqueceram que o próprio Deus disse, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Mas eu curei em teu nome, né? Eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. Profetizar é levar a palavra de Deus, né? Aí o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito. Tu fez tudo isso, mas tu não te santificou, mas tu não lavou as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Tu não limpou as tuas vestes na palavra de Deus. Entendemos? Jesus, nós precisamos de Ti para termos entendimento. Entendimento, Senhor, meu Deus e meu Pai, que precisamos entender das nossas misérias, das nossas faltas, do que ainda falta, Senhor, ser renunciado por nós. Na verdade, muitas vezes nós não queremos renunciar por Cristo.
E Cristo renunciou a vida dele por nós. Então, que o Senhor venha abrir a nossa mente para o entendimento divino, para nós termos o entendimento de como nós estamos na presença de Deus, como nós falamos desse Deus tão santo, desse Deus tão poderoso, desse Deus ao qual devemos reverenciar, honrar, adorar e respeitar. Que Deus venha com seu poder e glória, abrindo a nossa mente, nos lavando pela palavra, nos libertando pela palavra, nos curando pela palavra, nos santificando pela palavra, para vivermos a vida eterna. Amém? Para sermos chamados bem-aventurados, benditos do meu Pai, né? Marcos capítulo 8, segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes. Aqui ele fala da segunda multiplicação de pães. Então aqui, Jesus sabia que essas pessoas não tinham o que comer. E o que foi que aconteceu? Jesus multiplicou os pães e alimentou essas pessoas. Então, Jesus, ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Oh, meu Deus do céu. Jesus, ele sabe todas as coisas que passamos, que vivemos. Ele sabe se somos sinceros com ele. E Jesus, ele se preocupa com você, ele se preocupa se você está bem, se você está alimentado, se você está na fé, se você está entendendo a palavra de Deus. Jesus, ele zela por você, ele zela por mim, ele cuida de você. Jesus não é aquele que veio na terra somente pregar a palavra do Pai. Ele veio pregar a palavra do Pai, mas ele veio nos libertar, ele veio nos curar, ele veio nos alimentar, ele veio nos vestir, ele veio nos ajudar, ele veio nos socorrer. Então, Jesus, ele é completo. E escute, então aqui, naquele dia, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer. E naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si aos seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Olha aí, gente. Eu não sei qual é a tua fome. Aqui eles estavam precisando de pão. Você pode estar precisando de outra coisa, mas Jesus, ele está te vendo e ele está aqui. Ele está aqui para dar aquilo que você precisa. Então, quando Jesus está na nossa vida, gente, a gente tem que ter o entendimento que ele vem com o socorro, com a ajuda que precisamos. Então, às vezes nós oramos, nós pregamos, nós falamos de Deus, mas nós não temos um entendimento que Jesus está na nossa vida e ele vem com aquilo que precisamos. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa consciência, gente, que nós estamos orando, que nós estamos buscando a Deus e que Ele está contigo para Ele vir suprir a tua necessidade, seja saúde, seja alimentação, seja amor, né? Porque os seres humanos da Terra, o que mais eles estão precisando, gente, é ser amados, sabia? A gente vê um povo que não ama e que nem são amados. Hoje a gente vê poucas pessoas dando amor às pessoas. Eu não estou falando de falar, né? Eu te amo, mas de dar amor a essas pessoas. Então a gente vê que Jesus, ele olhe para nós e veja como nós estamos com fome de amor, né? De sermos amados, não do amor, gente, que te leva a ter a intimidade íntima, mas do amor que faz você sorrir, do amor que te abraça, do amor que diz eu estou contigo, do amor que te corrige, né? Porque quem ama corrige. O próprio Deus fala, o Pai, ele corrige o filho que ama. Você corrige o teu filho porque você ama. Você fala para o teu filho, para a tua filha, você está errada. Não é porque você está chamando ele de rebelde, mas porque você ama e você quer que ele tenha entendimento que aquela prática errada está levando a caminhos errados, está afastando de Deus, da presença de Deus. Então dizer não também é amor, gente. Ontem eu estava ouvindo a pregação de um pastor e ele falava muito sobre o não, né?
Quando José disse não à mulher de Potifar, uma mulher linda, e José lá, carente, jovem, sozinho, meu Deus, José estava precisando muito de amor naquele momento, não estava? Mas ele disse não à mulher de Potifar. E por causa que ele disse não à mulher de Potifar, o que aconteceu? Ele foi preso. Ela caluniou, né? Ela tomou a capa dele e acusou que ele tinha feito mal a ela, né? Queria fazer mal a ela, na verdade. E por isso ele foi para a prisão. Olha só, o não de José, quando José disse não à mulher de Potifar para o adultério, o que foi que aconteceu? Presta bem atenção. Ele foi caluniado por aquela mulher e foi para a prisão, porque ele estava cuidando da casa de Potifar, né? E o que aconteceu? Através daquela calúnia, foi levado de volta para a prisão. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele saiu da prisão, gente, ele saiu para ser governador. Olha que maravilhoso. Então, quando as pessoas se levantam contra você, fazem calúnia contra você, mas você está aí dizendo não para o pecado, dizendo não para as coisas erradas, dizendo não para a maldade, dizendo sim para Deus, Deus te tira dessas condições. Louvado seja o nome do Senhor. E te abençoa. E te levanta como autoridade. Talvez você não entendeu. Talvez você não entendeu quando você diz não para o pecado. Você é uma autoridade acima do reino das trevas. Porque quando você diz não, né, significa o quê? Que o Deus na tua vida, ele é autoridade para você dizer não às oferendas, aos pratos, aos manjares, né, de Babilônia, aos manjares de Jezebel, aos manjares, né, do reino das trevas, aos manjares de Satanás. Lembra quando Jesus foi tentado, gente? Interessante que Jesus estava como um homem na terra. E aí Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. E olha a importância de nós guardarmos a palavra de Deus. Então, quando Jesus foi tentado por Satanás, tudo aquilo que Satanás falava, Jesus ia na palavra com ele. Então, quando a palavra de Deus está guardada no teu coração, que o inimigo vem querer oferecer os manjares dele, você vai na palavra com ele, porque a palavra está guardada no teu coração. Então José, quando ele disse não ao pecado, o que aconteceu? Quando ele disse não ao adultério, né? A prática da carne dele, quando ele disse não à própria carne dele. Porque, gente, olha só estava José e a esposa de Potifar. Se José pecasse ali, ninguém ia ver, ninguém ia ver. O marido não estava na casa, estava viajando. Só estava ele e a mulher, porque ele cuidava da casa, ele cuidava das coisas de Potifar. Então ele se deitaria com aquela mulher, ninguém ia saber, ninguém ia saber. Mas tem uma coisa, o próprio Deus estava vendo e a consciência de José, está entendendo? A consciência de José saberia, estaria ali. Poxa, ele confiou a casa. Quando aquele homem voltasse, né, voltasse para a sua casa, imagine José. Aquele homem confiou a sua casa, confiou tudo, a sua família nas mãos de José. Aí aquele homem, né, aquela autoridade, porque Potifar é uma autoridade, voltava para casa e José ia encarar ele como que? Aquele homem ia chegar com José, aquela autoridade, e ia dizer, como está a minha casa? Aí José ia dizer, está tudo bem, não aconteceu nada, sabendo que ele tinha traído a confiança do dono da casa, sabendo que ele tinha traído a confiança e adulterado com a esposa do dono da casa. Ah, gente, você está entendendo? Só que José, ele foi mais forte do que o pecado. Ele foi mais forte do que a carne dele. Com certeza ele estava querendo, né? Ele estava precisando, não é nem querendo. Carente, sozinho, sofrendo, chorando. Sem uma mulher, né? Sem uma mulher ele estava. Ele poderia ter satisfeito a carne dele, o prazer dele. Oh, uma mulher linda, cheirosa, né? Mulher de Potifar, gente.
Mulher de autoridade, não era qualquer mulher, não, era mulher de uma autoridade. José rejeitou. Mas ele dizendo não ao pecado, Deus está falando com pessoas aqui, hein? Deus está falando com pessoas aqui, porque a mensagem é do repartir do pão. Mas a palavra de Deus é o pão, né? Então o Senhor pegou, me levou agora para esse momento. Então você que está aí sendo tentado por alguma mulher bonita, cheirosa, linda, e que o inimigo está te tentando para te satisfazer tua carne, você que está sendo tentada por um homem bonito, lindo, cheiroso, sei lá o quê, o Senhor está falando com você, diga não, diga não. Porque depois que você dizer não, o Senhor vai te colocar como autoridade. O Senhor vai mostrar para você que o que Ele tem para você é maior, é melhor. E tem mais, é com a bênção dEle. É com a bênção dEle, não é embaixo de maldição. É embaixo das bênçãos do Senhor. Estamos entendendo? Que o Senhor nos livre das tentações. Que nós possamos dizer não às tentações. Porque a maior luta, gente, não é contra o reino das trevas. É contra a nossa carne. É renunciar ao nosso prazer, é renunciar ao nosso eu, é renunciar às nossas vontades, gente. A maior guerra é contra nós mesmos. Você acha que é contra o invejoso, contra o feiticeiro, o macumbeiro, contra a oração contra o governo? Você acha que a guerra é contra sempre os outros, mas a maior guerra é contra nós. Porque quando quando nós falamos não para o pecado, nós recebemos mais autoridade na nossa vida, mais poder. A gente sobe no reino espiritual, tá entendendo? Lembra lá que José estava no cárcere? Ele saiu daquela posição de escravo, de preso, para quê? Para uma posição de autoridade, de poder, de governo. Então, quando nós dizemos não ao pecado, é isso que Deus faz conosco. Ele nos coloca no poder, no governo, na autoridade, contra as trevas, entendeu? Deus é maravilhoso, né? Meu Deus do céu, meu coração chega a dar vontade de chorar, gente. Porque Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito, a palavra dele é perfeita, perfeita, perfeita. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, gente, ele revela o poder dele. Ele nos dá autoridade, ele nos dá direção. Ele nos mostra que nós estamos no governo quando nós vencemos a nós mesmos, a nossa carne. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então Jesus disse, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha que maravilha. Hoje Jesus veio aqui com essa palavra dizendo para você e para mim. Hoje Jesus veio aqui com a misericórdia dele, com essa palavra. Jesus veio com a misericórdia dele, olhando para você e para tuas aflições, olhando para as minhas aflições, para nossas aflições, e ele veio com resposta para a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor, com resposta para a minha oração. Você tem que meditar a palavra de Deus e entender o que ele está falando com você. Aqui, Jesus, ele estava pregoando a palavra para aquela multidão. E ele sabia que aquela multidão estava 3 dias necessitado de alimento, que não se alimentavam. Eu não sei quantos dias você está orando por algo que você está necessitado, mas hoje o Senhor veio aqui com a misericórdia dele e te dar aquilo que você está precisando. E dá para você aquilo que você está necessitado. Sabe por quê? Porque ele é bom. Nós não somos bons, mas o Senhor é bom. A própria palavra de Deus diz que nós somos maus, né? E sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E Deus, ele é bom. Deus, ele é bom.
Então, hoje ele veio com a bondade dele para entregar para você aquilo que você está precisando, porque você está aí orando pela tua vida financeira, pela tua vida sentimental, pela tua saúde. Você está aí orando, louvado seja o nome do Senhor, por uma causa, e o Senhor veio aqui com essa palavra, falando para você que Ele está vendo as tuas aflições, Ele está vendo a tua necessidade. O Senhor, Ele estava pregoando a palavra, Jesus estava pregoando a palavra para aquele povo, que 3 dias estavam ouvindo a palavra. Mas aí o Senhor sabia que eles precisavam se alimentar. Então o Senhor, Ele está dizendo aqui nessa palavra que Ele sabe que você precisa, seja na vida material ou seja na vida espiritual. Então, quando nós oramos, nós buscamos a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, todos os dias você tem ouvido a palavra, seja na plataforma, seja na congregação, seja você mesmo estudando a palavra de Deus. O que significa? Que o Senhor está vendo a tua aflição e Ele vem ao teu socorro. Dê crédito à palavra de Deus, creia na palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus. Porque a hora da palavra, Deus está respondendo, gente, os nossos pedidos de oração. Na hora da palavra, Deus está vindo responder: minha filha, eu estou vendo a tua aflição. E muitas das vezes você entra na live de oração, pede oração, mas quando é na hora da palavra você não dá crédito, você não dá ouvido, você não recebe. O próprio Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? Se você dá crédito à pregação, à palavra de Deus, Ele vem com socorro, com resposta. Ele vem com aquilo que você precisa. Então aqui o Senhor, Ele está vindo com a misericórdia, porque Ele estava pregoando a palavra, mas Ele sabia qual era a necessidade daquele povo. E aquele povo estava com fome. Estava ouvindo a palavra, mas estava com fome. Você está aqui nessa live ouvindo a palavra, mas você está com fome de alguma coisa. O que é fome? Fome é uma necessidade de alimento. Então, você está com fome de uma necessidade de alguma coisa, mas você está ouvindo a palavra, então o Senhor, Ele está dizendo aqui: louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem compaixão de ti, que Ele tem compaixão de mim, que Ele tem compaixão de nós, e Ele vem com a resposta da nossas necessidades. Meu Deus, Deus é perfeito, né? Meu Deus do céu, a palavra de Deus, gente, ela tem um poder tão grande nas nossas vidas de libertação. A palavra de Deus, sinceramente, todas as vezes que eu prego a palavra, que eu estudo a palavra, o Espírito Santo está falando comigo e com você aqui. Então, todas as vezes que eu dou ouvido à palavra de Deus, eu vejo como eu sou falha, como falta tanto em mim, como falta mais fé em mim, como falta mais crer em mim, como falta ainda ter a certeza que o Senhor sempre está com a misericórdia na nossa vida, na tua vida. Porque muitas das vezes você ora, mas sem a certeza do teu milagre. Você ora, mas não tem certeza que Deus está te ouvindo. Muitas das vezes você está aí orando, pedindo oração, e você não vê resultado das tuas orações. Vou dizer uma coisa para você. Aqui esse povo estava 3 dias ouvindo Jesus pregar. E Jesus sabia que eles estavam com fome. Então, eu não sei quantos dias você está orando por esta causa, mas eu quero te dizer que Jesus está vendo. Ele está vendo, Ele sabe que você precisa, que nós precisamos. E por Ele saber o que você precisa, a resposta da tua oração, né? Orando por cura, por trabalho, por vida sentimental. Quando José foi governador, ele estava com autoridade para ele o quê? Para ele ali se vingar dos próprios irmãos deles. Mas ele pegou aquela autoridade que ele tinha, aquele poder, e abençoou os irmãos dele. Estamos entendendo? Então, gente, Deus, Ele veio com misericórdia nessa manhã. Porque Ele sabe que você está buscando Ele, que você está aí orando por vidas, que você está necessitado de alguma coisa. A palavra de Deus, ela disse aqui, que Jesus sabia que aquele povo estava com fome. E o Senhor trouxe
O Senhor, o que ele fez? E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então, louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo, ali onde eles estavam, não tinha condições de encontrar alimento fácil. E os discípulos falaram para Jesus: como nós vamos alimentar, como nós vamos encontrar pão para toda essa quantidade de pessoa? Eu quero dizer para você que todo você que está aqui dentro dessa live, eu não sei quantas pessoas estão do lado de fora, aqui dentro da live tem tantas essas quantidades, mas o Senhor, Ele tem providência, Ele tem pão para você, Ele tem resposta para as tuas orações, Ele tem aquilo que você precisa. Aquilo que eu preciso, que nós precisamos. Deus sempre tem o que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. Escutamos aqui. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. 7 pães. E ordenou à multidão que assentassem no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-lhes e deu aos discípulos para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Presta atenção. Vamos aprender uma coisa que muitas das vezes nós não fazemos por falta de conhecimento. O que foi que Jesus fez? Jesus perguntou ao discípulo quantos pães tinhas. Não foi isso? Ele perguntou aqui aos discípulos: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Agora Jesus, ele faz um ato profético agora. Ele pergunta para você: quantos pães você tem? Quem sabe ele está dizendo: quanto que você tem na tua conta? Né? Responde aí para Jesus. Porque multiplicação de pães, aqui Deus estava com providência no quê? No alimento. No quê? Na necessidade do corpo. Porque essas pessoas já estavam alimentando a alma, né? Ouvindo a palavra alimenta a nossa alma. Aí chegou o momento de o Senhor prover a necessidade do corpo. Então você aí, ó, que está desempregado, faz um ato profético e diz para Jesus: Jesus, eu tenho 10 centavos na minha carteira. Talvez você vai dizer para Jesus: Jesus, eu não tenho R$ 1 na minha conta, mas eu tenho, Senhor, 3 pães. Eu tenho, Senhor, um pão. Você está entendendo o que é um ato profético, gente? O que você tem? Jesus está perguntando de você. O que você tem na tua casa? O que você tem na tua conta bancária? O que você tem na tua carteira? O que você tem? Isso é ato profético. É ato profético. Dentro da palavra, né? Isso, Selma. Você tem uma entrevista de trabalho. Olha aí, vocês não precisam dizer para mim. Apenas digam para o Senhor. Mas você entendeu o mistério, né? Então, Senhor, a Selma está dizendo que ela não tem um emprego, mas ela tem uma entrevista. Então o Senhor cumpre a tua palavra, meu Pai, porque ela colocou em prática aqui, ela entendeu a palavra. Então cumpre a tua palavra, Senhor, que essa entrevista venha a multiplicação da porta aberta, da necessidade financeira que ela precisa para ter o alimento. Isso mesmo, Selma. Então é isso que o Senhor está fazendo aqui nesse momento. Aí o que foi que aconteceu? E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse adiante. Jesus, antes de repartir o pão, ele agradeceu, porque ele tinha esses pães e multiplicou. Você está entendendo? Muitas vezes você não agradece pelo que tem, né? E o segredo é agradecer. Senhor, eu te agradeço. Eu só tenho R$ 1. Eu te agradeço, eu só tenho 3 pães. Senhor, eu te agradeço, eu só tenho essa entrevista. E através desse agradecimento, há uma multiplicação na tua vida. Oh, maravilha, né, Jesus? Oh, maravilha.
Então, muitas pessoas estão vivendo em dificuldades, em lutas, porque falta agradecer, por falta de dar graças a Deus, por falta de glorificar a Deus, por agradecer esse Deus Todo-Poderoso. Agradeça. Você está morando num alugado, mas você tem uma casa para morar. Agradeça. Que você pode não ter um esposo, mas Deus coloca alguém, né, para te amar, mesmo que não seja como um esposo. Porque amor, né, gente? Amor tem que ser doado, sem precisar você ter um relacionamento com alguém. Deus multiplica o que você tem. Entendemos as tuas orações que você tem feito pelos teus vizinhos, pela tua família. Faça esse ato profético na tua vida. Eu não sei o que você tem, mas dê graças a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu te agradeço. Eu te dou graças por aquilo que eu tenho. Ainda está faltando, porque você está pedindo oração. Eu estou pedindo oração. Eu estou apresentando minhas orações a Deus, por vocês, pela minha vida, pela minha família. Não é verdade? Então, que nós possamos dar graças a Deus por aquilo que nós temos. E quando nós agradecemos por aquilo que nós temos, o Senhor multiplica na nossa vida. E preste atenção, além dele multiplicar para nós, porque o que foi que aconteceu? Ele repartiu o pão para todos. Então, a tua bênção vai ajudar outras vidas. Oh, meu Deus, obrigada. A tua bênção vai ajudar outras famílias. Tá entendendo? Você tá entendendo que Deus ele vai te abençoar e você vai poder repartir o pão com alguém. Você vai poder ajudar alguém. Porque Jesus na terra, gente, foi isso que ele fez. Ele sempre estava ajudando alguém. Ele sempre estava repartindo o pão com alguém. Ele sempre estava lembrando de alguém. Ele sempre lembra de nós, gente. Ele sabe que vocês estão ouvindo a palavra todas as madrugadas. Nós estamos ouvindo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele sabia que aquele povo estava com fome. Meu Deus do céu, é tremendo isso, né? Ele sabia que aquele povo estava alimentando a sua alma de oração, da palavra, de louvores. Mas ele sabia que aquele povo, a sua carne estava precisando de alguma coisa. Meu Deus do céu, Deus é divino, né? Deus é maravilhoso, meu Deus do céu, que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E que nós possamos ter entendimento da palavra, gente. O que falta em nós é entendermos a palavra de Deus. Não adianta eu pregar aqui com palavras bonitas, com palavras difíceis que vocês não vão entender nada. E eu sempre procuro trazer a palavra de Deus do modo mais simples que vocês entendam. Entendeu? Porque se nós não entendermos a palavra de Deus, gente, nós não vamos alcançar a nossa vitória. Nós não vamos saber orar, nós não vamos praticar a palavra de Deus por falta de entendimento. Então, a palavra de Deus é algo profético que está se cumprindo todos os dias. Você está cheia, as escrituras sagradas, está cheia de profecia para a tua vida. E você vive atrás de revelações. E você vive atrás de profetas. E você vive atrás de adivinhos, né? Você vive atrás do povo ali, né? Do povo que mexe com o ocultismo, com tantas coisas. Mas você, não abre as escrituras sagradas. Você não vem aonde está aqui, na fonte da vida. Mais de 50 países são proibidos a escritura sagrada. Por quê, gente? Porque aqui você tem a fonte de vida. Aqui você tem promessas para a tua vida. Aqui você tem sabedoria divina. Aqui você tem relacionamento com Deus, entendimento das coisas que Deus tem para você. Então, Deus ele não quer cuidar só da nossa alma, ele cuida também do nosso corpo. Então, esse pão hoje foi repartido. Foi repartido e hoje o Senhor veio falar conosco. Que Ele está vendo nós ouvirmos a palavra, buscarmos a palavra, agradecermos, né? Porque eu tenho certeza que você agradece pelo que você tem.
que você agradece porque você tem o Espírito Santo na tua vida, porque você tem a palavra de Deus para aumentar a tua fé, porque você tem um Deus que te livra, que te guarda, que te protege, que te ouve, né? Ouve as tuas orações, que ouve tuas confissões, teus arrependimentos. Eu tenho certeza que você que está aqui é uma pessoa grata a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor quando você dá graças a Deus. Dê graças a Deus pelo alimento. Dê graças a Deus pela casa que é alugada. Dê graças a Deus porque mesmo sozinha, que você esteja aí sozinho, foi abandonado por alguém, teu marido te abandonou, teus filhos te abandonou, teus amigos te abandonou, mas o Espírito Santo de Deus não te abandona. E dá graças, porque Senhor, eu te tenho. Senhor, eu te tenho na minha vida. E quando você tem o Senhor na tua vida, não te falta nada. Não te falta nada. Porque Ele cuida de você. Ele cuida de nós. E o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Se nós estamos aqui nos alimentando da palavra, buscando a Deus, mas Ele sabe que você precisa na tua vida material. Ele sabe que você precisa do pão de cada dia. Que você precisa das tuas vestes, pagar teu aluguel, ajudar alguém, repartir o pão com alguém. Ele está vendo você. Se você está precisando ser alimentado da tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida material. Você está ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Você está orando, buscando a Deus. E Deus, Ele veio aqui falar com essa mensagem para nós, que Ele sabe que nós precisamos. E Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você sem cuidar do teu corpo. Jesus, Ele cuida da nossa alma, mas também cuida do nosso corpo. Os seres humanos, eles querem mais o corpo cuidado do que a alma, né? Os seres humanos sempre se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, sempre se preocupam com as conquistas materiais. Mas você que está aqui não preocupado com as tuas conquistas materiais, mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus, para alimentar a tua alma, para alimentar a tua fé. Deus, Ele também está vendo o que você precisa no material. É tremendo, né? Então, esse pão foi repartido para nós. Esse pão foi repartido para nós quando nós damos graças a Deus, quando nós agradecemos. E ele, o que ele fez? Ele repartiu o pão e comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos. Quanta multiplicação, né? E os que comeram eram quase 4.000 pessoas. 4.000.